Você já pensou em quantas atitudes tomou na sua vida com medo do que os outros iam pensar, com medo do que você iria chatear as pessoas? Quantas escolhas cruciais, quantas decisões importantíssimas você colocou na responsa de outras pessoas? Você não assumiu o controle da sua vida e deixou que a opinião dos outros moldasse ela. Enfim, o vídeo de hoje é sobre a coragem de não agradar. Eleutério na área e se derrubar é pênalti. A coragem de não agradar. É preciso ter coragem para isso, porque muitas vezes nos pegamos em certas decisões que, se a gente seguir por um certo caminho, a gente vai estar seguindo o que a gente quer fazer, só que contrariando muitas outras pessoas que gostamos e correndo o risco de deixá-las chateadas. Ou a gente segue o que as pessoas querem que a gente faça, não cria um clima ruim com ninguém, não deixa ninguém chateado, mas não seguimos o nosso próprio caminho. E é aí que tá uma das grandes arrependimentos das pessoas quando mais velhas. Eu converso muito com pessoas mais velhas que eu, enfim, idosos principalmente, e um dos maiores arrependimentos deles é isso, é ter feito coisas para não desagradar os outros, ter feito coisas com medo do que as pessoas iam pensar, ter vivido a vida delas inteira assim, nesse molde, desse jeito. E isso só trouxe consequências para elas, porque a conta de cada um é individual. No final da vida, todos nós vamos nos deparar com o potencial que nós tínhamos e o que a gente realmente fez da nossa vida, o que a gente realmente alcançou. E vamos ver se valeu a pena ou não, se está aqui nessa vida tão chateado, tão sobrecarregado, tão pesado, valeu a pena. Ou se ter vivido o que você quis com mais leveza, com mais tranquilidade, sem se importar tanto com os outros. Isso me fez refletir sobre muitas coisas. A vida não é algo que alguém te dá, e sim aquilo que você escolhe. Você não pode deixar que as outras pessoas opinem sobre coisas primordiais na sua vida. Até os seus 18, é claro que seus pais vão interferir, você vai estar sob o teto deles, eles vão estar cuidando de você, enfim, de sua família, então é óbvio que, querendo ou não, eles vão interferir na sua vida, nas suas decisões, porém sempre com uma intenção boa, entre aspas, porque toda influência que você causa na vida de alguém, você está colocando o seu filtro de visão para aconselhar a pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que quando um pai corrige um filho, para ele não ser mal educado ou para ele se comportar, não é porque esse seria o melhor comportamento para o filho dele, não é porque ele está pensando 100% no filho dele naquela hora. Ele, na realidade, só não quer que os outros percebam que, entre aspas, a educação dele foi falha e que o menino dele é rebelde, que a criança dele é rebelde. Então, assim, a maioria das pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas, principalmente os pais nesse quesito, mais preocupado com eles mesmos, com o que os outros vão pensar deles sobre a sua postura, porque querendo ou não a sua postura interfere na vida deles. Só que assim, isso é até os 18 anos. Depois que você fica de maior, começa enfim, pagar suas contas e ter suas próprias responsabilidades, você tem que entender que a escolha é sua, que a vida é sua, e que se alguém ficar chateado com a decisão que você tomar, não é de sua responsabilidade. Pode ser culpa sua por algo que, enfim, você fez e a pessoa não gostou, mas a responsabilidade de se chatear é dela. Você não controla isso. Eu estava lendo um livro muito interessante sobre esse assunto, A Coragem de Não Agradar, e o autor fala isso, que a gente deve dividir a vida em tarefas. Eu tenho as minhas e as pessoas têm as delas. É tarefa minha me comportar da forma que eu acho certo e da forma que eu quero. E é uma tarefa da pessoa reagir a isso, como ela queira, se chateando, enfim, sendo indiferente ou aceitando, ficando feliz. Só que eu tenho controle sobre a minha tarefa.
a interpretação e o sentido que a pessoa vai dar sobre a minha atitude é tarefa dela. Eu não consigo interferir nisso. Eu não posso interferir na tarefa dela. Então, logo, eu não devo me preocupar com o que as pessoas pensam, porque isso é tarefa delas. O importante não é o que nasce com você, mas sim como vai se portar com o que você tem. A vida é como um jogo de cartas. Cada um recebeu uma mão de cartas e às vezes a sua mão de cartas não foi a melhor. Às vezes você tem um atributo muito forte, mas os outros são muito fracos. Enfim, às vezes você já nasceu com todos os atributos no máximo e às vezes você não nasceu com nenhum. É assim a vida. Não tem como você mudar. Esse fato não tem como se mudar. Como você nasceu. Você não escolheu seus pais. Você não escolheu nascer no ambiente onde você nasceu. Porém, dali em diante, quando você adquire consciência, quando você fica de maior, você tem sim total responsabilidade sobre a vida que você está vivendo. A vida que você vive hoje é o que você plantou há uns anos atrás. É o que você veio plantando a sua vida inteira. Então, se a sua vida não está de acordo, não está em sintonia com como você queria viver, como você estava se imaginando no futuro com essa idade, imagina daqui 10 anos, se você continuar com essas mesmas atitudes. Eu tenho 25 anos hoje, com diversas atitudes erradas, enfim, diversas coisas que não me levariam a nada, só me levariam a caminhos destrutivos. E eu não fazia nada que me engrandecesse, que me fizesse evoluir de alguma forma, enfim. Esse canal é uma forma disso, uma forma de eu melhorar minha comunicação, de eu expandir meus pontos de vista, enfim, de eu poder compartilhar a experiência com as pessoas e poder ajudar as pessoas, porque é aquilo, a mudança que você quer no mundo, quem tem que causar é você. Eu não consigo mudar o mundo, eu sou um indivíduo, enfim. Eu sou muito pequeno se comparado à imensidão da sociedade, porém, eu tenho total controle da minha própria vida. Eu posso escolher continuar vivendo como eu estou vivendo ou ir para um caminho totalmente diferente. E não quer dizer que esse caminho diferente vai ser mais fácil ou vai ser mais feliz, enfim, ele pode ser mais infeliz e mais difícil. Porém, se foi algo que eu escolhi, eu arco, eu lido com isso, como sempre foi. Então, assim, eu não nasci rico, não nasci com a melhor das estruturas familiares, mas eu nasci com atributos que me diferenciavam. Eu, quando era menor, mais novo, achavam que eu tinha uma espécie de problema mental porque eu não conversava com as pessoas, não dialogava com elas, enfim, não cumprimentava as pessoas na rua, não fazia amizade fácil. Porém, depois de um tempo, eu comecei a ser super social. Virou uma chave na minha mente em que eu decidi ser social, que eu ia conversar com todo mundo, que, enfim, eu seria conhecido nos meios e assim foi. De uma hora para outra na escola, eu passei a conhecer todos da escola, todas as professoras, os diretores, os coordenadores, enfim, as tias da cozinha. Eu conversava com todo mundo. Tanto que quando eu fui sair dessa escola, fui para outra que oferecia um ensino melhor, era pública também, mas enfim, ela era melhor, oferecia um ensino melhor. O diretor da escola até chorou, pedindo para que eu não fosse, pedindo para que eu não saísse, porque era o último ano, o ano da formatura. Só que eu vi que se eu formasse ali, eu não teria conhecimento nenhum. Antes eu ia à escola só pra ir, porque eu era obrigado, porque tinha que ir, tinha que passar de ano. Só que depois que eu entendi que talvez a escola fosse só um demonstrativo de como ficar bom nas coisas, que para você ficar bom você tem que entender a matéria toda, tem que pesquisar sobre todos os tópicos daquele assunto e se aprofundar neles, eu comecei a fazer isso com a vida. Tudo que eu queria saber, tudo que eu achava interessante, eu ia atrás, eu pesquisava saber mais, eu procurava me aprofundar. E eu fui muito criticado pelas pessoas ao meu redor porque não estava seguindo o caminho comum, não estava querendo fazer uma faculdade. Enfim, eu ia por outros meios, outras formas de tentar viver a vida e sempre fui desagradando as pessoas aos poucos. E isso me deixava triste, eu não queria desagradar ninguém. Só que quando eu entendi que
eu precisava fazer o que eu queria porque a única pessoa que assumiria as responsabilidades dos meus atos era eu mesmo, eu comecei a não dar mais tanto valor nisso. Comecei a me portar mais como eu queria e não como os outros queriam que eu me portasse. A vida não é uma competição. Esqueça os outros e continue avançando. Talvez a sua competição seja com você mesmo. Talvez não, é com você mesmo. Esqueça os outros, esqueça os playboys, esqueça os... Enfim, as pessoas que você acha que têm vida mais fácil do que a sua. Esqueça todos eles e só continue avançando. Você aí, você tá melhor do que você estava ontem? Se você está melhor que você estava ontem, você está avançando, mesmo que seja um passo imperceptível. Você sabe que você está avançando. Tudo é acúmulo, acúmulo de experiências, acúmulo de tempo, quanto mais energia, quanto mais foco você dedica a alguma coisa, melhor você fica naquela área. Então, continue avançando, faça um plano, trace sua meta, divida ela em diversas partes menores e vá atrás dia a dia. Saiba que o que você está fazendo hoje vai te levar a um objetivo grande no futuro, vai te levar a algo maior daqui para frente. É só assim que você vai ter a disciplina para continuar fazendo nos dias que você não quer, nos dias que você não está bem. Esqueça os outros, só continue avançando. Sua competição é com você mesmo.